Amigos do Mosaico, é com grande prazer que, um mês depois, eu tenho o prazer de receber novamente o Dr. Fernando Lotenberg, o presidente da CONIB, para falar de uma coisa muito atual na qual a CONIB está seriamente envolvida. Fernando, mais uma vez, obrigado pela visita à nossa pracinha aqui. Essa história da liberdade de expressão está se confundindo com a agressão e o preconceito dentro da internet. O próprio Facebook e o Google e assim por diante, todos eles têm relutado de alguma forma em tomar providência sempre em nome de uma liberdade de opinião. Como é que isso vai ficar? Tudo isso é muito novo, mas é evidente que em algum lugar tem que se traçar uma linha. Bom, Rony, é sempre bom estar com vocês e poder contar no quadro CONIB Conta, né, o que a gente tem feito a esse respeito. É uma luta antiga, né, que apesar da novidade das redes sociais, já há alguns anos nós vimos, seja em contato com os provedores, seja por meio de medidas legais, procurando forçar o limite dessa discussão. Essas redes vêm de um regime jurídico, que é o sistema americano, onde a liberdade de expressão é quase absoluta, né? A tal primeira emenda à Constituição garante a não existência de travas, de limites, e a gente tenta tropicalizar essa discussão, trazer isso para o contexto brasileiro, onde o regime jurídico não é esse, né? Existe o princípio da liberdade de expressão, nós somos a favor, você é um cara da imprensa, todo mundo tem que poder expressar livremente as suas ideias, só que nós entendemos, e com amparo na teoria jurídica, nas decisões dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que ela não é um princípio absoluto. Ela encontra sem limites e ela convive com outros princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o repúdio ao racismo, ao terrorismo, à discriminação e etc., que também devem ser preservados. O Supremo, no caso Elvanger, que você se lembra bem, quando aquele editor neonazista teve negado um habeas corpus, né, porque ele dizia que ele não era racista, porque os judeus não são uma raça, e ele não podia ser tolhido na sua liberdade de expressão, que o que ele fazia era uma pesquisa histórica. Então o Supremo já traçou essa linha, falou que o discurso de ódio não está contemplado dentro do princípio da liberdade de expressão. A questão é saber como a gente faz isso se espraiar essa decisão para as redes sociais, para a imprensa em geral. Então, algumas iniciativas nossas. Nós estamos fazendo um projeto, concluindo já, que deve sair um livro esse ano, com a FGV, com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, para conceituar o que é o discurso de ódio. Porque senão fica num argumento dizendo, isso é ou isso não é, fica um pouco no achismo. Então, vamos tentar qualificar. Quando você está insultando uma minoria, quando você está discriminando alguém, quando você diz que aquele fulano deve ser assassinado ou que um grupo social é superior a outro, essas expressões, a nosso ver, qualificam um discurso como sendo um discurso de ódio. Até porque ele não fica na rede social, ele começa lá e depois, como a gente viu em Pittsburgh, como a gente viu na Nova Zelândia, ele se torna real, efetivo, violento e às vezes homicida. Então, com as redes, a gente tem feito contatos buscando essa delimitação e a gente teve a boa notícia há poucos dias de que, seja por pressão, seja por multas dos tribunais, seja porque as autoridades começaram a ver nos outros países que não é possível que a rede seja um território livre para a agressão, elas próprias se autocolocando limites, né? Então, o YouTube, que pertence ao Google, falou que não vai mais admitir esse tipo de coisa. O Facebook também tinha tido uma iniciativa nesse sentido. Então, aproveitando esse gancho, a gente mandou uma correspondência para as subsidiárias no Brasil, no sentido de que eles tragam essa política também
para as suas subsidiárias locais e apliquem isso aqui. Porque uma coisa é você dizer que vai fazer, outra coisa é o, como se diz em Yiddish, o tachlis, né? O concreto, se isso de fato vai se tornar uma política. Então, nós estamos acompanhando essa implementação e fazendo pressão para que isso se torne uma realidade. Isso tudo é muito recente? É muito recente, é coisa de semanas. Ok, então nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência para ver os resultados disso. Sem dúvida, mas o acompanhamento é constante. E uma vez que a própria rede afirma na sua política que ela vai fazer isso, melhora para quem está pedindo a sua situação, porque você não está mais pedindo que ela, vamos dizer, quebre uma regra da liberdade de expressão. Você está pedindo que ela siga uma política que foi determinada pela sua matriz. Então, como advogado, o meu caminho fica mais fácil e a gente espera ter mais sucesso do que a gente vinha tendo, não apenas nós, mas todas as entidades que defendem minorias no sentido de coibir esse tipo de manifestação. Bárbaro, muito obrigado pelo esclarecimento. Mosaico volta já já.